Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Jair Bolsonaro disse que indicaria o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Abro aspas, essa foi a declaração. Eu fiz um compromisso com o Moro, ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que abrir lá está à sua disposição. Uma pessoa da qualificação que ele tem, acho que se realizaria ali dentro. Hoje, em entrevista à Jovem Pan em Curitiba, Moro disse ter ficado honrado com a possibilidade de ser indicado para uma futura cadeira no Supremo. No entanto, lembrou que a vaga não existe no momento, isso é fato. A gente tem aqui um trecho da declaração, produção. Veja, eu fico honrado com o que o presidente falou, né? Mas assim, não tem a vaga no momento. E quando surgir a vaga, vai se avaliar. O presidente vai avaliar se ele vai manter o convite. Eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite, se for feito, evidentemente. Então, não é uma coisa que hoje se encontra na minha mente. O meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do Ministério e fazer um bom trabalho na área de Justiça e Segurança Pública. E aí, Vera Magalhães, e essa notícia que chacoalhou domingo, segunda-feira? Pois é, Silvio, o presidente provavelmente pretendeu apaziguar, né, o seu ministro da Justiça e mostrar aval a ele no momento em que ele enfrenta aí questionamentos políticos. Então, deu essa declaração revelando uma conversa anterior entre eles que até então não era conhecida. A gente especulava aqui mesmo, quando o Moro decidiu trocar uma carreira sólida na magistratura por um convite que é passível de demissão, como esse para ser ministro da Justiça, que deveria estar atrelado ao convite uma perspectiva de ir para o Supremo Tribunal Federal, mas Bolsonaro foi além. Ele disse que vai manter o compromisso com o Moro, deu a entender que isso já está apalavrado. O ministro, nessa entrevista à nossa afiliada lá no Paraná, primeiro parece se regozijar com a coisa. Ele estava lá todo bem-humorado na entrevista. A gente exibiu aqui de manhã no Jornal da Manhã, estava todo sorridente. Ao longo do dia, eu acho que ele foi percebendo os riscos políticos envolvidos nessa declaração. Porque, vejam, em política, não adianta só você querer dar declarações para demonstrar isso e aquilo, porque os fatos têm leituras. E tem leituras em diferentes substratos da política. A leitura que ficou para os parlamentares é de uma medição de força. No momento em que eles estão querendo suprimir prerrogativas do Moro, reduzir o seu papel, reduzir o seu espaço no governo, Bolsonaro dando uma declaração dessa, na verdade ele acaba expondo ainda mais o seu ministro. Quem não conhece esses meandros da política pode achar, Bolsonaro foi bem, agora vão até devolver o COAF para o Moro. Só que não é disso que se trata. Porque ele vai ficar um ano e muitos meses na chuva, exposto como alguém que já tem uma declaração prematura, antecipada a uma vaga que não existe e sujeito a todas as intempéries da política nesse período. O que são essas intempéries? Uma delas já está sendo gestada, por exemplo, no Congresso. É a possibilidade de se elevar a idade compulsória para aposentadoria de ministros do Supremo. Ela era de 70 anos, passou a 75 e agora tem parlamentares querendo jogar essa idade para 80 anos. Eles estão aí confiando no vigor físico dos ministros do Supremo? Não é disso que se trata. Eles querem tirar do Jair Bolsonaro a prerrogativa de indicar ministros do Supremo no decorrer do seu mandato. Se isso passar, se o Bolsonaro continuar sem uma articulação firme no Congresso, que permita que o Centrão aprove uma emenda desse tipo, balbal vaga para o Moro. E aí Bolsonaro deixou o seu ministro no relento, na chuva, como se diz na política, por todo esse tempo. E à toa, ele poderia só ligar para o Moro e falar: Moro, aguenta firme, que o nosso compromisso tá bacana, tá ok? Você está garantido lá no Supremo, não precisava dar essa declaração pública. Isso mostra um misto, eu não sei se é ingenuidade, eu acho que não é, porque é alguém que tem uma vivência política muito grande, o Bolsonaro. A gente não sabe se ele está querendo falar para a opinião pública, dizer que fez a parte dele e deixar o ministro se desgastar. A gente não consegue nem entender, porque não é crível que um presidente da República dê esse tipo de declaração. Isso é beabá da política. Carlos Andreasa, suas primeiras considerações. Eu não tenho muita dúvida sobre a boa intenção do presidente Jair Bolsonaro a fazer essa declaração.
Imagino que sem o cálculo político para os desdobramentos, conforme precisamente descritos pela Vera. Mas acho que a ideia era valorizar o seu ministro da Justiça, superministro, num momento politicamente difícil, de superexposição. Na prática, porém, para além de tudo isso que a Vera disse, sublinho a minha leitura de que a fala do presidente enfraquece a posição do Sérgio Moro nesse momento. Em primeiro lugar, essa coisa do compromisso, né? Compromisso que é uma condição, uma condicional. Quando foi chamar, segundo o presidente Jair Bolsonaro, né? O compromisso é isso. Você vem para o meu governo, você assume a pasta do Ministério da Justiça, Segurança Pública, e quando houver uma vaga, ela será sua. A vaga que é do Celso de Mello. Tudo mais constante. Coloca o Moro numa posição fraca, porque você assume um Ministério da Justiça e trabalha para robustecê-lo, vira Justiça e Segurança Pública com data de validade. Se você pensar que em novembro de 2020, ano que vem, o Celso de Mello se aposenta e abrirá uma vaga, é pouco tempo para um trabalho conforme o planejado pelo Sérgio Moro. As ambições que ele tem dá um tom de oportunismo à atividade, enfraquece. E aí tem um desdobramento disso, que é apresentar agora, com vistas ao final de 2020, uma espécie de ex-ministro. Você projeta o ex-ministro da Justiça. Não existe ministro forte que não seja ministro no futuro tão declaradamente assim. Ex-ministro futuro, tendo tanto chão pela frente. Tudo bem, ele vai para o Supremo, cairia para cima. Política não é assim. Moro hoje é ministro da Justiça, hoje. Super exposto. Mais ainda agora. Alexandre Borges, você agora. Vamos lá. Eu acho que o grande problema, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, a gente poderia aqui, eu acho, discutir bastante, mas acho que o primeiro ponto mais importante é politizar uma indicação que em tese deveria ser técnica, notório saber, e me preocupa muito, mas também não começou a me preocupar hoje, já me preocupa há muito tempo, né? Nós temos e acho que todos que estão levantando questões em relação ao Moro, o juiz que prendeu o Lula, enfim, estão tentando politizar ou dizer como se fosse um toma lá da cá, né? Quer dizer, ele prendeu o Lula e vai ganhar de presente uma vaga no STF. Eu acho esse tipo de acusação muito leviana e absurda, entenda onde vem, mas a própria atuação do Sérgio Moro como juiz e agora como ministro não dá nenhum indício de que é justo que se politize essa indicação, né? Nós temos 11 ministros atualmente no STF que foram indicados por 6 presidentes diferentes. Então, dando a listinha aqui, a Dilma indicou 5, né? Luiz Fux, Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Dias Toffoli, o Temer, o Alexandre de Moraes, o Lula, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes, o Sarney, Celso de Mello e o Collor, seu primo, Marco Aurélio de Mello. Então é muito bem dividido em termos de ex-presidente, quem indicou, enfim. E se é pra gente entrar no mérito da história de cada um, o Dias Toffoli, por exemplo, foi advogado da CUT, do Zé Dirceu, do PT, quer dizer, tem toda uma história e tem se mostrado como juiz acima dessa. Nós podemos discutir uma decisão ou outra, mas no geral, hoje, depois de muitos anos do Toffoli no STF, eu acho difícil colocar ele lá como um militante, advogado do PT trabalhando no STF. Isso também eu acho que é um outro crédito que se deve dar à Suprema Corte. De novo, claro que a gente nunca vai concordar com tudo, a gente pode ter divergências aqui e ali, uma decisão pontual ou outra, mas no geral as instituições vêm funcionando e nós temos, por exemplo, o Lula
na cadeia há mais de um ano, né? Com o STF derrubando todas as chicanas, todas as tentativas de soltar, e nós temos uma corte com 6 indicados entre o próprio Lula e a Dilma Rousseff, né? São os responsáveis por mais da metade, né? Num corpo de 11 ministros, nós temos 6 indicados ou por Lula ou por Dilma. Então, as instituições no geral, e principalmente o judiciário e o STF tem funcionado bem, e eu não consigo ver aonde que um juiz, com a história do Sérgio Moro, com a postura e com o caráter do Sérgio Moro, vá politizar a sua atuação como um futuro ministro do STF. Eu estou na torcida como cidadão, gostaria que ele se tornasse, mas lamento que esse tipo de conversa tenha sido levado dessa forma para o público, que aí ajuda na narrativa de quem quer politizar, né? Porque o que a esquerda diz, o que os petistas dizem? Quando o Lula foi preso, ele estava liderando as pesquisas. Eu até fui dar uma olhada no Datafolha da semana que o Lula foi preso. Ok, Datafolha, eu sei, imagina a gritaria, mas vamos lá. O que a gente tem de dado? Tem um Datafolha de 15 de abril de 2018, ele foi preso no dia 7, né? O mandato saiu no dia 7, onde ele estava com 31% das intenções de voto e o Bolsonaro em segundo lugar com 15%. Então o Lula estava ali, pelo segundo Datafolha, com o dobro das intenções de voto. Então daí vem muito da gritaria. Mas, de novo, não há qualquer evidência ou indício que isso tenha sido uma prisão política, porque senão não tinha sido mantida nas instâncias superiores e ele não estava preso até hoje, há mais de um ano. É muito bom que a gente repita e continue repetindo isso para o público, para não cair nessa conversa da politização da prisão do Lula. E também não vejo aonde, dentro dos critérios que se estabelecem para a escolha de ministro do STF, que o Sérgio Moro, com a história que ele tem como juiz, esteja descredenciado para o cargo. Então, é muito barulho, mas no fundo, primeiro, o Sérgio Moro tem todas as credenciais, não só para ser ministro da Justiça, como para ser um futuro ministro do STF, o que eu particularmente espero que seja, mas que se tire da boca do presidente da República, dos políticos, que saia desse tipo de briga e negociação, se ele vai, se ele não vai, então derruba aqui, desce dali, que é uma coisa que está acontecendo. Isso não nasceu do nada, nós aqui estamos discutindo, porque vem da onde? Vem do próprio presidente jogar isso na mesa, né? E eu espero que, e eu acho que isso não ajuda na própria indicação do Sérgio Moro ou na sua condução do ministério. Vera, você tem um complemento, é isso? Porque eu acho que assim, todas as decisões que o Moro tomou como juiz não estão em pauta aqui. A gente não questionou isso, e eu acho que só quem permite que se faça esse tipo de relação, que eu concordo com o Alexandre, não tem nada a ver, é o Bolsonaro, ao insinuar ou quase dizer que houve uma conversa linkando duas coisas que não são interligáveis, intercambiáveis num primeiro momento, que é o convite para compor o Ministério da Justiça e uma futura indicação para o Supremo Tribunal Federal. É ele próprio quem fragiliza a posição do seu ministro da Justiça, e aí não adianta muito a gente discutir como foram indicados os anteriores, porque os critérios são os mesmos, e a gente, em grande medida, defende que se mudem esses critérios, até para que se profissionalize isso. Projetos de lei que o próprio Moro apoia impedem, por exemplo, que sejam indicados para o Supremo ex-procuradores gerais da República, ex-advogados gerais da União e ex-ministros de Estado. Então, o próprio Moro está enquadrado em um desses critérios. É com tudo isso que o Bolsonaro enreda o seu próprio auxiliar numa rede de desconfiança, contradições e um grande ataque especulativo político, que ele já vem sofrendo e que sofrerá mais ainda nessa condição de indicado previamente a um posto que só vai vagar lá na frente. Isso certamente também não cairá bem entre os próprios ministros do Supremo, que já vem o presidente articulando alguém para substituir alguém que está em pleno exercício da magistratura e que vem a ser o decano da corte. Então isso tudo é desastrado politicamente, é coisa de quem não faz o mínimo da articulação política, o mínimo do trabalho que deveria fazer de concertação entre os poderes, de concertação com o próprio Supremo. É alguém que vai agindo por impulso, sempre falando demais, sempre falando para um público nichado de redes sociais que não é o conjunto da sociedade. Um desastre. Andreasa, você quer seguir no assunto?
Porque tem circunstâncias importantes aí, mais elementos para o que me parece ser a fraqueza, uma posição de fraqueza desnecessária, submetida pelo presidente da República a seu ministro da Justiça. Qual seja, na semana passada, o Moro sofreu uma derrota dura. Na comissão que tratava da reestruturação do governo. Ele perdeu o COAF, tem que ser confirmado pelo plenário, mas tudo indica que será. Perdeu o COAF estratégico na montagem do seu ministério, algo que ele pediu que saísse da economia, da fazenda, no caso, e fosse para o seu ministério, novo ministério, nessa conversa em que possivelmente houve esse compromisso do Bolsonaro com ele, envolvendo o Supremo. Então, portanto, o Moro foi derrotado. Durante o final de semana, aliás, na semana passada, nós falamos aqui na sexta-feira, o presidente projetou para esta tal tsunami, né? Uma notícia ruim, algo ruim que viria, uma especulação horrível para o ambiente de estabilidade que o país precisa. O governo investindo na sua vocação para o imprevisível. No bojo dessas especulações, falou-se que a tsunami poderia decorrer do Sérgio Moro pedir o boné. Especulação, porque claro, tudo se especula. Especula-se que teria a ver com Flávio Bolsonaro, especula-se que o Moro poderia sair, especula-se que tem alguma coisa a ver com mais sangramento na reforma da Previdência, tudo. Né? O presidente plantou essa condição, mas especificamente sobre o Sérgio Moro, como houve essa especulação de que ele poderia sair, supondo que tenha chegado ao presidente essa possibilidade, essa entrevista anunciando o Moro, o compromisso do Moro para se tornar ministro do Supremo, também poderia ser entendido como o presidente da República costurando, tentando amarrar o Sérgio Moro a seu governo, ampliando essa condição. Fica que você tem a sua vaga no Supremo no futuro. É um conjunto de possibilidades de leitura muito grandes relativas a uma fala como essa. Todas, sem exceção, enfraquecem o Sérgio Moro. Para que isso? Diga, Alexandre. Olha, é bom lembrar também, saiu uma pesquisa mês passado do Atlas Político da popularidade do Sérgio Moro e da aprovação. Ele tem uma aprovação altíssima, 61,5% dos entrevistados tem uma imagem positiva dele e aprovam o Sérgio Moro. Então é uma figura muito popular no Brasil, o brasileiro gosta dele e é interessante porque ele integra um governo identificado com pautas ou anti-esquerdistas ou de direita, enfim. E ele... A última coisa que eu acho que qualquer analista honesto poderia enfiar Sérgio Moro numa caixinha era uma caixinha de direita. Ideologicamente, eu colocaria ele ali entre o centro-esquerda, por algumas declarações, algumas posições dele em relação a alguns temas muito caros à direita e à esquerda, mas ao mesmo tempo ele mostra o comprometimento dele com o combate à corrupção, participando até de um governo que ele não necessariamente se identifica ideologicamente. Isso deveria servir muito mais como uma prova do compromisso dele, do espírito público dele, do que uma partidarização. Eu digo isso por quê? Porque existe também um ambiente muito conflagrado nas redes sociais, onde fica se cobrando pureza ideológica de todo mundo. Se você não é 99,9% alinhado com A ou com B, você é um traidor da causa, você está traindo o movimento, enfim, tem muito esse tribalismo e esse espírito de conflagração e de cobrança de pureza ideológica, mas os mesmos que fazem esse tipo de cobrança, principalmente nas redes sociais, eu convido a uma reflexão. Você não gosta do Sérgio Moro, que provavelmente tem muitas diferenças políticas e ideológicas com você integrando o governo atual? Eu gostaria. Pera. Não, é só um complemento. Até nisso o Bolsonaro fragiliza o Moro, porque você pensar, por que ele está então num governo com o qual ele tem tantas divergências e no qual ele engole tantos sapos quase diariamente? É porque está esperando a vaga para o Supremo. Então, em tudo, essa declaração é um desastre.